Você sabe qual é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? A mensagem e a obra da cruz. A maior e mais poderosa obra e mensagem de Deus para o ser humano. A graça e a paz. Eu sou o professor Anderson Velasque e este é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Sentinelas da Teologia. E o vídeo de hoje estaremos trabalhando a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. E a mensagem dos apóstolos, né, professor Daniel? Porque todos os apóstolos tinham uma mensagem, Cristo e este crucificado. E antes de nós entrarmos no vídeo, no tema, no assunto do vídeo, já vai se inscrever no nosso canal para nos dar aquele auxílio, aquela ajuda como irmãos em Cristo. Deixa aquele like missionário, porque cada vez que você curte nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. E também compartilhe, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta. E para nós será uma alegria ler o seu comentário, responder e, se Deus permitir também, quem sabe, trazer aí um tema proposto por vocês. E queremos já de antemão agradecer a todos os irmãos e irmãs, né, que contribuem com mensagens de agradecimento, louvando a Deus pela vida deste canal. É isto que nós gostaríamos mesmo que acontecesse, né, que esse canal edificasse vidas e tem edificado para a glória do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem, a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo e também, como nós falamos, de todos os apóstolos de Cristo, que é a mensagem da cruz, né, professor Daniel? O tópico 1 da lição vai falar sobre a centralidade da pregação de Paulo. Toda a mensagem de Paulo em todas as cidades e lugares por onde ele passou era uma só. Paulo pregava Cristo e este crucificado. Mas qual é feito? O porquê que Paulo frisava tanto neste assunto com relação à mensagem da cruz? O poder de Deus para transformar a vida de homens e mulheres. E Paulo vai, algumas vezes até na carta aos Romanos, dizendo: porque eu não me envergonho da mensagem da cruz, do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Anderson, por que Paulo não abria mão desta centralidade da cruz na mensagem que ele trazia? É importante deixar isso muito claro, né? Para que as pessoas entendam, né, que Martinho Lutero, ele vai trabalhar o evangelho da glória, o evangelho da cruz, e aí ele vai tirar toda a centralidade do homem e colocar em Cristo. E o propósito de Paulo era este. E aí nós queremos então trabalhar este assunto que a revista aborda. Então, professor da escola bíblica, amante da escola bíblica dominical, para que nós podemos compreender um pouco de esta centralidade, esta ênfase que Paulo dava nessa mensagem da cruz, do Cristo, da obra de Cristo na cruz, se nós olharmos o contexto, porque a revista vai usar como texto base a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, só que ela vai pegar do versículo 18 em diante. Mas se nós olharmos os versículos anteriores, o versículo 18, lá no capítulo de número 1 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos encontrar o porquê que Paulo ele vai dizer essas palavras, que a mensagem dele era Cristo crucificado, que esta era a mensagem dele. Porque se nós vemos lá a partir do versículo 10, nós vamos ver que Paulo ele vai chamar a atenção da igreja que estava na cidade de Corinto, porque estava ocorrendo divisões na igreja. Paulo mesmo ele vai citar ali que alguns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro, outros diziam que eram de Apolo, de Paulo. Por quê? Eles estavam seguindo a peculiaridade do estilo de pregação, o estilo doutrinário de cada um desses homens. Pedro era um pouquinho mais apegado aos costumes judaicos, às tradições judaicas. Apolo, segundo diz a história, era um eloquente pregador. Paulo tinha sido aquele que pregou o evangelho para os coríntios. Então nós vemos o que aqui?
que alguns estavam pensando que o segredo, estavam pensando que o poder de Deus para salvar estava nos homens. E aí Paulo ele vai chamar a atenção dizendo assim, ó, não importa, ele vai dizer, acaso Cristo está dividido? Ele vai perguntar, quem foi que morreu por vocês na cruz? Foi Apolo? Foi Pedro? Foi Paulo? Só teve um que fez a obra salvífica. E este foi Cristo. E sem contar também, professor Daniel, que depois Paulo vai falar mais adiante dos judeus, dos gregos, porque muitos, como os judeus criam que a salvação ela vinha por meio de obras, da guarda da lei. Aí Paulo ele vai enfatizar com toda a veemência, aqui no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, dizendo, não é através de Pedro, não é através de Apolo, não é através da guarda dos costumes judaicos, não é através da filosofia dos gregos. Ele vai dizer, não é isso, não importa, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, a mensagem que salva é só uma, que é Cristo crucificado. Aí Paulo vai dizer no versículo 17 bem assim, ó, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. E que evangelho que é esse? Não com sabedoria de palavra. O que Paulo está dizendo? Não é com palavras belas, lindas, rebuscadas para agradar os homens. Não, para que não se anule a cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo? O que deve ser transmitido, ensinado e compreendido na mensagem do Evangelho é a obra de Cristo na cruz. E o Evangelho da cruz é o Evangelho da simplicidade, né? É o Evangelho da humildade, é o Evangelho do esvaziamento do eu, é o Evangelho em que a centralidade passa a ser Deus e não o homem. A centralidade passa a ser a ação de Deus e não a ação do homem. Então, isto era loucura para os judeus, como tu falaste, né, que se apegava muito à questão da religiosidade. Por isso que eles praticavam e ainda inseriam novos costumes para mostrar que realmente todo o esforço necessário da parte do homem era importante para levá-los até alcançar a salvação. E os gregos, por outro lado, acreditavam na questão da sabedoria, da filosofia, né, daquilo que se podia compreender de acordo com o raciocínio humano. E aí Paulo vem dizer que não são os nossos esforços, não são as nossas obras, não é a nossa intelectualidade, mas sim a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Aí eles pensaram o seguinte, mas peraí, como é que alguém que morre numa cruz, que é um lugar de humilhação, de rejeição, de desprezo, como é que a cruz tem poder para transformar alguém? Mas não é a cruz, é quem estava pendurado na cruz, nos ensinando que todo esvaziamento é preciso para que a glória de Cristo possa abundar na vida da pessoa. E Paulo ele vai nesse mesmo capítulo de número 1, ele vai citar lá que para os judeus pediam sinais. Então os judeus queriam ver sinais para crer se realmente a mensagem vinha de Deus. E os gregos buscavam sabedoria, como diz o professor Daniel. Aí Paulo vai dizer que para os judeus era loucura. E para os gentios, os gregos, era loucura a mensagem da cruz. Por que loucura? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23, vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, lá na lei dos judeus, para os judeus, quem morria na cruz era um maldito. O que era isso? Só morria na cruz o pior tipo, o pior bandido, a pior estirpe da raça humana, os maiores bandidos, os mais truculentos, eles eram mortos na cruz. Aqueles que eram impuros, sujos, malditos, morriam na cruz. E daí o judeu pensava, como assim? Eu vou crer num Salvador, num Cristo, no Filho de Deus, que morre a morte de um maldito? Porque o judeu esperava o quê? O judeu esperava um Messias que viria como um rei poderoso, destruiria os romanos. Então para eles era uma loucura. Que loucura é essa? Eu crer num fraco que morre numa cruz? E os gregos mesma coisa, porque era um sinal de fraqueza. Como assim Deus que pode me salvar e se deixa ser morto numa cruz? Aí Paulo ele vai usar um pouco de
sarcasmo, ironia, lá no versículo 25, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Paulo está dizendo? Se essa mensagem, se essa obra de Cristo é uma loucura para vocês, então a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens juntos. Porque os homens, professor Daniel, professor da escola bíblica, por mais sábios que sejam, não podem salvar a si mesmos. Não podem ser livres da condenação dos seus pecados. Então eu vou dizer, então se isso que para vocês é uma loucura, então a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens juntos, porque nenhuma filosofia pode salvar o homem. E ele vai dizer, e se é um sinal de fraqueza Cristo ter morrido na cruz? Então a fraqueza, Paulo usando intensa ironia, então a fraqueza de Deus é mais forte do que o mais poderoso dos homens. Porque nenhum homem, por mais forte e poderoso que seja, ele não pode ser livre da condenação do inferno. Ele não pode ser livre diante do juízo de Deus. Mas ele vai dizer, mas aquilo que a força do homem não faz, aquilo que a sabedoria do homem não alcança, aquilo que a riqueza dos homens não compram, Cristo conquistou na cruz com seu sangue vertido, trazendo perdão, trazendo justificação e trazendo libertação da condenação da ira de Deus. E Paulo vai dizer, por mais forte que sejam os homens, nada é mais forte do que aquilo que Jesus fez na cruz. Por mais sábio que sejam os homens, nenhuma mensagem é tão sábia para salvar o ser humano do que a mensagem de Cristo crucificado. E por mais rico que seja o homem, não pode comprar aquilo que foi conquistado pelo sangue de Jesus na cruz, que é o perdão dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. A sabedoria de Deus é tão magnífica, porque aquela cruz que Cristo carregou era a minha cruz. Exato. Só que se nós tivéssemos morrido naquela cruz, nós seríamos condenados, porque nós estávamos morrendo porque nós merecíamos morrer. Por isso que Jesus ele sofre a nossa morte, ele carrega os nossos pecados, ele morre no nosso lugar para que através da morte que era para nós, que ele toma para si, ele nos desse a sua vida. Então esta é a graça maravilhosa da mensagem da cruz. Cristo fez por nós o que nós não poderíamos fazer. E Paulo, lembra que nós comentamos que Deuteronômio 21 e 23 vai dizer que maldito todo aquele que morre no madeiro? Paulo vai explicar isso lá em Gálatas, capítulo 3, e no versículo 13, do versículo 10 até o 13, dizendo assim, né? Dizendo que todo aquele que não cumpre a lei, ele é maldito diante de Deus. Então, ou seja, todo aquele que peca é maldito. Mas ele vai dizer, mas Cristo se fez maldito. Por que Jesus morreu como maldito, professor Daniel? Porque ele estava se fazendo maldito no meu e no seu lugar. Então ele estava morrendo a minha e a sua morte. Ele não era maldito, mas se fez maldito no lugar de nós que somos malditos pelas nossas obras, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras. Ele estava sofrendo a maldição do nosso pecado para nos livrar desta maldição do inferno. Glória a Deus pela cruz de Cristo. Aleluia. Tópico 2. As expressões chaves da doutrina de Paulo. Aqui o autor vai trazer o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Lembrando que esses elementos estavam muito presentes na pregação dos apóstolos, na pregação dos pregadores do primeiro século. Cristo encarnou, viveu, morreu e ressuscitou. Então esta era a centralidade da mensagem, da doutrina da igreja cristã do primeiro século. Isso nos mostra, Anderson, que qualquer outro elemento que não for Deus e a sua obra através do seu Filho na cruz do Calvário, qualquer outro elemento que se traga aos nossos púlpitos ou aos nossos sermões está fugindo da centralidade da doutrina bíblica. Aqui não é a doutrina de Paulo, aqui é a doutrina bíblica que Paulo traz à luz. A partir dessa revelação doutrinária que Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, vai trazer a importância do Evangelho, a importância da ressurreição, a importância do Cristo crucificado, que a gente possa, que as nossas mensagens, nossos sermões, transitem só na centralidade da pessoa de Cristo, porque isto é o Evangelho. John Piper vai dizer que o Evangelho é o próprio Deus. A Bíblia
é a biografia de Deus. Então, trazer ao sermão qualquer elemento que não seja Cristo, a sua obra, a Trindade, a pessoa de Deus, é um sério equívoco da parte de muitos pregadores. Então nós temos que entender que a doutrina bíblica deve ser pautada sempre a partir de Cristo. E nós vamos ver que Cristo, quando ele envia os seus apóstolos, ele vai dizer: vós serão minhas testemunhas. Quando Jesus está dizendo, vocês serão testemunhas minhas, Jesus não estava dizendo que eles iam contar o testemunho deles. O Pedro, eu era um pescador, imagina, não. Testemunho, eles iam testemunhar de quem? De Cristo. Eles iam falar o quê? Nós vimos ele. Nós comemos o pão que ele multiplicou. Nós vimos ele acalmar a tempestade, o mar, o vento obedeciam a ele. Nós vimos ele ressuscitar o morto. E nós ouvimos as palavras dele. Nós vimos os sinais que aprovavam e testificavam que ele era Deus. E nós ouvimos a mensagem e vimos ele morrer a nossa morte e vimos ele ressuscitado. Ou seja, ele está vivo, ele venceu a morte, ele é poderoso para cumprir a promessa. Então nós vemos que é por isso que a mensagem dos apóstolos e de Paulo era Cristo, porque quem fez a obra salvífica foi Jesus Cristo. Olha o que o João vai dizer no seu evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, que crer em Cristo, não é crer em denominações, não é crer em homens, não é crer nos meus méritos, em usos e costumes, é crer em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é tão nítido na Bíblia que a mensagem da igreja primitiva era Cristo, pastor Daniel, porque o livro de Atos nos narra o início da igreja, a vida da igreja, os costumes da igreja, a mensagem da igreja. Olha que Atos capítulo 5, versículo 42 vai dizer: e todos os dias, não era de vez em quando, não era só no culto de ser como algumas igrejas, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. O que eles estão dizendo aqui? Que todos os dias os apóstolos tinham uma só mensagem: Jesus. E ele vai, vírgula, o Cristo. O que é isso? Aquele que foi enviado por Deus para morrer a minha e a sua morte na cruz. Ressuscitou, está vivo e nos garante a vida eterna. Então, não tem outra mensagem. Não tem, por mais bela que pode ser as mensagens na sua igreja, falar de prosperidade, falar de... A única mensagem que salva o homem é a mensagem de Cristo crucificado. É por isso que todos os dias, de casa em casa e no templo, eles ensinavam uma mensagem: Jesus e este crucificado. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever sua carta aos Colossenses, ele vai dizer que o Evangelho é a glória do Pai na face do Filho. Ou seja, Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo pregando o Evangelho do Reino, ele falava do Pai. Ele apresentava o Pai, que era o responsável pela obra da salvação. Jesus, muitas vezes nos seus sermões, ele sempre trazia alusão ao Pai, tanto é que Filipe, vai chegar e vai dizer: pô, Jesus, então mostra-nos o Pai. Aí Filipe vai dizer, Jesus vai dizer: mas Filipe, eu estou convosco há tanto tempo. Ou seja, o Filho veio revelar o Pai, e o Pai veio se revelar através do Filho. Tanto é que lá no batismo nós temos aquela manifestação da Trindade, Jesus saindo da água após o batismo, o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e o Pai exclamando: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem grande prazer. Então Jesus veio mostrar o Pai. E Jesus mostrava o Pai através da glória do Evangelho. Quando ele falava do Evangelho, ele estava falando de Deus, que refletia a sua imagem através do Filho. Então, qualquer mensagem, qualquer doutrina bíblica que não aponte para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para a Trindade, para a obra da salvação, pode ser qualquer coisa, menos uma mensagem bíblica cristocêntrica. E doutrinariamente falando também, professor Daniel, para resumir tudo que nós estamos colocando,
Por que a mensagem da cruz é o centro e ela é a única mensagem do Evangelho? Porque se nós pegarmos a história cronológica do ser humano, nós vamos ver que Deus enviou sua lei, mas a lei nunca salvou ninguém. A lei, ela fez o quê? Ela aponta o pecado e condena o pecador. A lei de Deus, ela mostra o meu pecado. Mentira, adultério, prostituição, roubo, cobiça, tantas outras coisas. Ela mostra o meu pecado e me condena ao inferno. Então, todo homem, a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos estão condenados. Como quem diz, é impossível ao ser humano ser salvo. Aí o que é o Evangelho? É vir o próprio Deus encarnado em forma de homem, porque só sendo Deus, ele seria capaz de ser tentado, mas não ter cometido pecado, e em forma de homem, porque só sendo homem, ele poderia ser o nosso representante legal naquela cruz. Então Jesus naquela cruz, ele estava morrendo a minha sua morte, para que hoje eu e você pudéssemos novamente ter comunhão com Deus, sermos reconciliados com Deus. O homem, a Bíblia vai dizer, não fomos salvos por obras para que ninguém se glorie, não há nada que eu faça para merecer isso. Mas aí Lutero vai trazer a teologia da cruz. Se você ora hoje, é porque Jesus na cruz deu acesso de você ao Pai. Se hoje tem dons na igreja, é porque Jesus na cruz nos deu acesso ao Espírito Santo para que tivéssemos dons. Se existe salvação hoje, independente da denominação, só existe salvação porque Jesus na cruz verteu o sangue que purifica nós, eu e você, de todo o pecado. Então aqui está o cerne. Não há salvação além de Jesus. E tudo na vida cristã só existe graças à obra da cruz. Tudo, tudo. Dons, comunhão, o batismo no Espírito Santo, tudo foi mérito de Cristo na cruz. Então hoje eu não pago o preço por nada. Hoje eu oro porque eu tenho prazer em Deus, porque Cristo me atou com Deus. Hoje eu jejuo, não porque eu quero pagar preço, mas porque eu tenho fome de Deus. E através do sangue de Jesus, eu tenho acesso a este Deus tão maravilhoso. Então, o único caminho verdadeiro para a vida eterna se chama Jesus Cristo. E o tópico 3 vai trabalhar os efeitos da mensagem da cruz. Aqui o autor vai trazer que a mensagem da cruz, ela nos dá uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida de dependente do Espírito Santo. Sim, de fato, a mensagem ela nos coloca no nosso lugar, como pessoas que dependem unicamente de Deus. Mas o efeito maior da mensagem da cruz é qual? É levar o homem, ou melhor, colocar o homem em posição de glorificar a Deus. Esta é o efeito da mensagem, é a reconciliação, é o apaziguamento. Lembrando, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos Deus, nós estávamos centrados no nosso eu. Estávamos separados de Deus. Separados de Deus e de tudo que envolve o reino de Deus. Só que a cruz, a mensagem, o efeito da mensagem da cruz, ela vai trazer reconciliação, ela vai trazer perdão, tudo isso para nos colocar em posição de nós podermos glorificar a Deus, que este é o propósito, este é o alvo. Deus nos chamou para sua glória, Deus nos chamou para o seu serviço. Primeiro, a glória de Deus, depois o serviço a Deus. Esta é a missão primordial da igreja, glorificar a Deus e servir ao reino de Deus. Agora, a partir disso sim, ela nos coloca no nosso lugar. Se somos alguma coisa, que nem tu falaste no decorrer do vídeo, se somos alguma coisa, só somos porque Cristo nos deu condição de sermos. Só somos porque a pessoa de Cristo nos garante total acesso diante de Deus e desfrutarmos da sua glória, que esta é a harmonia da cruz, reconciliar o homem e o Criador. E esse é o objetivo, né, professor Daniel? E assim a mensagem da cruz, ela aniquila todo orgulho humano. Ela joga por terra toda a soberba do homem. Por quê? Porque a cruz mostra que o Filho de Deus teve que vir fazer aquilo que o homem é incapaz de fazer. Ela mostra a nossa insignificância, a nossa
incapacidade de sermos salvos pelas nossas obras. Porque se fosse possível a mim e a você ser salvos pela obediência, pelas nossas boas obras, Cristo não precisava ter morrido na cruz. Então, por isso que Cristo teve que vir para fazer aquilo que era impossível para mim e para você. Então, aniquila todo orgulho, toda soberba. É por isso que Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. E porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mostrando que é impossível ao homem se aproximar de Deus e ser salvo pelas suas obras. E também, como disse o professor Daniel, para glorificar a Deus, porque quando o evangelho da cruz ele é pregado, a glória vai para Cristo. A glória vai para Deus. Eu só sou salvo graças a Cristo. Eu só tenho a unção do Espírito Santo graças à obra da cruz. Eu só tenho comunhão com Deus graças ao sangue da cruz. Então, por isso que tem muita igreja que glorifica prosperidade, riqueza, empresário, porque tiraram Cristo do centro. Mas quando Cristo está no centro, a glória vai para Deus. Porque Jesus fez aquilo que ninguém poderia fazer, que é nos reconciliar com Deus e nos garantir a vida eterna. Então, só Ele. É por isso a glória aniquila nosso orgulho e exalta o amor, o poder e a perfeição de Deus para salvar a quem Ele quer salvar. Se você tirar a cruz da mensagem das escolas bíblicas, das mensagens que são pregadas nos nossos púlpitos, não resta outra coisa a não ser a morte. Agora, se tu pegar a cruz, tu vai estar pregando a vida de Cristo que tem poder sobre a morte. Que Deus abençoe tua vida. Até o nosso próximo vídeo do canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus abençoe.